uma emissora do Grupo Folha da Manhã. São 7h30. Voltamos com o Folha do Mar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E agora sim vamos trazer aqui o nosso convidado de hoje, que já estava aqui no estúdio, o Igor Franco. Bom dia, Igor. Bem-vindo novamente aqui à Folha FM. Você esteve ano passado conosco aqui. E mais uma vez, bom dia, Arnaldo. Bom dia aos ouvintes que estão sintonizados conosco. Podem participar os que estão no grupo e também aquele que acompanha através do Facebook da nossa página. Vamos lá, Arnaldo. Bom dia, Igor. Agradecer pela disponibilidade aí, até porque o convite foi feito em cima da hora. Não posso nem explicar muito o porquê do convite em cima da hora, depois eu explico a você. Ontem a gente estava até com mais alguns convidados para participar, mas nós tivemos que mudar a pauta em cima da hora, sim, mas mantendo essa questão do viés econômico. A primeira coisa que a gente precisa abordar com alguém que entende mais de economia, o Marco falou que entende pouco, né, Marco? Acho que todo mundo entende pouco. Todo mundo que não é da área entende pouco de economia. Acho que tem duas coisas, né? O economista e o economês e o juridiquês. Se você não é advogado, não adianta você discutir. É bobagem. Sempre é bom consultar economistas. Exatamente. Economistas e advogados são fontes primárias para nós do jornalismo. Mas, enfim, o que a gente precisa tentar entender um pouquinho é essa questão da crise econômica, o que levou a essa queda abrupta de domingo para segunda do preço do barril de petróleo e como isso vai afetar a região. Queria que você tentasse condensar um pouquinho para a gente o que leva a motivação, porque caiu 25%, quase 25% em um dia, é a maior queda diária do preço do barril de petróleo desde a Guerra do Golfo, no início dos anos 90. O que leva a esse movimento e qual a consequência disso para cá, para o estado do Rio de Janeiro, para a nossa região? Bom, primeiramente, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia aos ouvintes. Prazer novamente estar aqui com vocês. Para contar essa história do que a gente está vivendo hoje, vou tentar condensar ao máximo, mas tem que fazer uma retomada pelo menos até o início desse ano. E assim, só um parêntese, eu acho que ainda não é o caso de a gente chamar de uma crise, porque crise dá o sentido de que é algo mais prolongado. Acho que a gente está vivendo assim, um momento mais de tensão. Se vai virar uma crise, pode ser que vire, mas acho que ainda não se consolidou. Mas para a gente poder falar de petróleo, a gente tem que lembrar que desde o início do ano, o mundo ele vem passando por alguns choques, primeiramente com aquele conflito Irã-Estados Unidos. Os Estados Unidos mata o general iraniano, isso gera uma tensão geopolítica e, consequentemente, uma tensão econômica. A gente emenda esse evento no coronavírus. O coronavírus começa na China, segunda maior economia do mundo, grande exportadora e importadora, então ela tem um peso muito grande em todos os outros países, no Brasil ainda mais, nossa principal parceira comercial. Então a gente já vinha sofrendo internamente também de uma maneira mais forte que outras nações. O coronavírus, o que acontece? Obviamente eu não sou médico, nada do tipo, mas um fato sabido é que é um vírus altamente contagioso, então tem que ser tomadas algumas medidas para prevenir essa disseminação do vírus dentro de uma nação. A China toma medidas drásticas, restringe a circulação de pessoas e isso causa um impacto inicial, imediato, porque afinal de contas, se eu não estou trabalhando, se eu estou internado, doente, qualquer que seja o motivo de eu não estar circulando normalmente, isso tem um impacto na demanda, ou seja, isso causa uma pressão de preços para baixo, né? Se eu não estou consumindo, não tem como, por exemplo, um empresário aumentar preços, não vai conseguir vender a produção dele. Consequentemente, esse medo se espalha para o resto do mundo, então existe uma queda também na demanda de diversos outros países. A parte da aviação, que transporta pessoas entre países e continentes, também tem uma queda brusca, e isso tem um reflexo imediatamente no preço do petróleo. Então, quando a gente pega a cotação do petróleo no início do ano, em torno de $66 o barril, tá? Petróleo Brent, a gente já vê esse barril caindo em fevereiro, início de fevereiro, para $56, março cai para 51, e o início da tensão começa quando a OPEP, junto da Rússia, quer dizer, os países exportadores de petróleo,
A OPEP ela é uma espécie de organização que forma um oligopólio. O grande objetivo deles é manter o nível de preço num patamar elevado, de forma a ter uma margem de lucro maior do que se o mercado operasse livremente, né? Então, para isso que servem os oligopólios. A Arábia Saudita propõe um corte na produção, porque na verdade eles não combinam preço diretamente, na verdade eles mexem no nível de produção para restringir a oferta, consequentemente afetam o preço. Então a Arábia Saudita propõe um corte de produção de forma a tentar levantar esse preço do barril de petróleo e ela encontra uma oposição da Rússia. A Rússia diz que naquele momento não é interessante, ela não embarca nessa tratativa. E aí a Arábia Saudita ela fala, então tá bom, já que vocês não vão fazer o que a gente está propondo, então agora é cada um por si, eu vou colocar o preço do barril onde eu quiser, porque o meu custo de extração ele é muito baixo. Então a Arábia Saudita, num movimento unilateral, ela dá uma quebra momentânea naquele arranjo oligopolista, né, naquela combinação entre países produtores, e ela baixa o preço do barril do petróleo e diz ao mercado que vai ofertar uma quantidade muito maior do que ela vinha fazendo. Então esse é o grande impacto no preço, né? A perspectiva da gente ter uma quantidade de petróleo muito maior faz com que os preços futuros desabem. E aí a gente tem no domingo, né, porque o mercado brasileiro ele estava fechado, era madrugada, era noite aqui pra gente, acho que final da tarde, mas o mercado americano opera 24 horas em determinadas câmaras de negociação e os mercados na Ásia e Europa abrem mais cedo. Então a gente já amanhece sabendo que vai ser um dia muito complicado, porque lá fora os preços estão entrando em parafuso. A gente tem um impacto muito forte, então, na segunda-feira aqui no Brasil, mas os mercados vêm absorvendo isso de domingo para cá, no nosso fuso horário. Ontem um certo alívio, porque aparentemente a Rússia sinalizou que pode haver uma negociação, mas é basicamente isso que traz o preço do petróleo para baixo. Só para a gente ter uma noção de magnitude, considerando a queda do preço no poço, né, no fundo do poço de segunda-feira, a gente está falando de uma queda de 50% em relação ao preço de janeiro, ok? Então, é uma queda muito forte. A gente está no meio do mês, a gente tem que avaliar ainda como que esse mercado vai se comportar. Pessoalmente, eu acredito que se chegue a uma solução, porque é um jogo de perde. A gente pode falar com mais detalhes à frente sobre essa possível composição, mas a verdade é que se não houver nenhum tipo de arranjo de curto prazo, a gente pode passar um mês de março com o petróleo entre 40% e 50% abaixo de janeiro. Por que eu estou falando janeiro? Porque quando a gente traz para a realidade nossa aqui do município, o último boletim que a gente tem da ANP é de janeiro. E aí eu tentei procurar dados históricos para tentar fazer uma comparação. Em 2016, 2015, por exemplo, houve uma queda brutal também do preço do barril de petróleo em relação a 2014, que era um dos picos históricos. E a gente teve um impacto. Quando o barril do petróleo ele cai 50%, de 14 para 15, 2014 para 2015, a queda de repasse de royalties de um ano para o outro para os municípios é da ordem de quase 30%. E naquele momento a gente tinha ainda poços da Bacia de Campos entre os maiores produtores do mundo, do Brasil. Então a gente tinha a Bacia de Campos com uma representatividade muito maior, tá? E essa produtividade da Bacia de Campos, ela tem até um reflexo na participação especial de maneira mais forte do que nos royalties. E nesse momento aí que você está falando, né, foi quando o município recebeu a menor participação especial da história, na gestão do Rosinha, né? O Rosinha teve a maior, teve também a menor, que foi nesse período aí que você está citando. E nós já estamos vivendo um período de queda constante de royalties com esse valor. Mas agora tem um outro ponto também interessante. Que é a questão do preço do dólar, que deu uma disparada sem precedente. Dá para compensar? Dá para compensar no cálculo de participação especial, no cálculo de royalties, a alta do dólar com a queda do preço do barril? Ele tem um efeito atenuador, porque a alta do dólar não foi desprezível. A gente tem uma alta do dólar consolidada no ano, eu não sei, considerando ontem, mas estava na ordem de 15% de alta do início de 2020. Agora, não é o suficiente para poder equilibrar esse repasse, né? Então, assim, o impacto da queda do barril do petróleo mantido nesse patamar aí de em torno de 30, 40 dólares, ele tem um impacto maior do que a alta do dólar, mas sem dúvida ajuda no sentido de diminuir esse impacto, tá? Porque o cálculo do royalty é mais ou menos
é uma multiplicação em linha, né? Então eu pego o preço do barril, pego a cotação, pego a cotação do dólar, a alíquota que é aplicável. Então a gente tem um cálculo em linha, dessa forma a gente tem uma atenuação, porque eu vou ter um dos componentes desse cálculo também subindo. Um cai brutalmente, o outro sobe também de maneira forte. Então a gente tem uma atenuação, mas não dá para compensar, tá? Da maneira como é calculada a participação dos royalties, não é possível fazer essa compensação. E de fato a gente acaba sendo, novamente, ainda acredito que vai haver algum tipo de arranjo entre os países, até por outros motivos que não só o mercado de petróleo. Mas é um momento complicado para a gente viver essa queda de arrecadação. Igor, tem um ponto que sempre deixa o público muito curioso. Preciso fazer uma linha de pensamento para isso aí. Por exemplo, o dólar, há um tempo atrás, no Brasil, foi um dólar falso, né, valor meio estranho, porque ficou R$1, lembra? O dólar... Você fala na época do plano real? Na implantação do plano real, né? Mas depois... foi só na implantação, porque o câmbio sempre foi flutuante, né? Claro. Naquela época não era flutuante, ele era um câmbio fixo. Quando a gente tem algum... rapidinho, só um parênteses novamente. Quando a gente tem um plano de estabilização, a gente tem que tentar ancorar aquele plano em alguma coisa. Então a gente tem diversas âncoras possíveis. Naquele momento foi uma âncora cambial. Então a gente sacrificava as reservas para conseguir estabilizar o país. Aí houve, logo depois liberar e tal, mas ficou um bom tempo o dólar e o real num valor razoável. Então você comprava, o consumidor brasileiro comprava um produto importado, né, transformado em real, digamos, por R$20. Aí o produto, o dólar subia, não dobrava, mas subia muito, e imediatamente o preço desse produto subia também. Aí daqui a pouco o dólar caía bastante e o preço desse produto não caía. Por quê? O comerciante alega, eu comprei no preço antigo, mas ele não alegava isso quando aumentava. O dólar aumentou hoje, e ele já está cobrando hoje por um produto que ele pagou no dólar de 20 dias atrás. Como é que isso funciona na cabeça? E é a mesma coisa, claro que no caso da gasolina é diferente porque tem todo o custo da produção, de transformação de petróleo em combustível, né? Que é uma parte boa do preço, e no Brasil que não sei quantos % desse preço da gasolina são impostos, né? Que não vão mudar. Mas assim, de fato a gente tem essa percepção, né? Na hora que é para cair não cai, na hora que é para subir sobe rápido, né? Sobe rápido. De maneira geral isso acontece, nem sempre. Isso até é cientificamente comprovado, a gente tende a dar mais peso a esses eventos negativos, marcam mais nossa memória, então a gente acaba esquecendo quando cai. Porém, de maneira geral, isso acontece muito no Brasil. Mas a raiz do problema, por exemplo, o petróleo cai, a nossa gasolina não cai na mesma magnitude. O dólar sobe, o preço sobe e quando cai, não cai na mesma magnitude. Isso se deve basicamente, em linhas gerais, ao mesmo problema, um problema de competição no mercado. Então, não há nenhum fator que segure esse preço para cima. No mercado de petróleo, sim, porque você tem uma série de regras, o mercado é restrito, mas no mercado geral, não há nenhum fator que segure esse preço para cima, senão um acordo implícito entre os vendedores daquele ramo. Então, assim, se a gente tiver um ambiente altamente competitivo, esse preço ele vai cair, porque um concorrente vai tentar roubar o mercado do outro. A grande questão é que muitos mercados que têm impacto do dólar, eles são muito restritos, às vezes por lei, às vezes por uma outra barreira de entrada, e aí a gente tem essa incapacidade do preço cair na mesma magnitude. Então existe a trava desse preço artificialmente alto, mas meramente por uma falta de competição naquele setor. Quando o setor é altamente competitivo, vai haver a queda, tá? Essa queda acontece. Olha, nós vimos, Arnaldo, nós já tivemos aqui até esse assunto, aquela subida de preço de carne. Sim, uns 2 meses, 3 meses atrás, né, Arnaldo? Mais ou menos. Isso, teve quase o dobro. E muita gente não comprou carne. Não demorou muito, eles começaram a baixar. Então, o vendedor, principalmente produtos que são perecíveis, eles não aguentam muito um boicote da população. E a população acaba não aprendendo que na Europa se faz isso. A carne está tanto, ninguém compra, e ninguém compra mesmo, e apodrece, e eles têm que vender. Mas esse acordo entre consumidores, ele de fato é muito difícil em todos os mercados. Sim. Porque assim, a gente tem
um setor que pode se organizar, porque ele é muito, por exemplo, o setor de oferta, ele é muito menor do que o setor da demanda, né? Então tem algumas empresas e centenas de milhares, milhões de consumidores, dependendo do mercado. Então, esse tipo de arranjo, vamos iniciar uma mobilização para as pessoas não comprarem carne. É muito difícil a gente conseguir levar isso à frente durante muito tempo. Isso tem que estar na cultura das pessoas. Mas eu acho até que mesmo uma população altamente mobilizada, homogênea, é difícil. Talvez uma pequena população, sim. Mas uma população muito grande, como o Brasil, que você tem diferenças regionais absurdas entre Sul, Norte, Sudeste, Nordeste, é um pouco mais difícil. Então esse mecanismo ele acaba sendo ajustado por fatores de mercado que a gente não controla. A famosa mão invisível, né? Então assim, não é ninguém que está propondo isso. O mercado ele vai se ajustando. Então, com aquela alta absurda da carne que é causada por um problema da China, as pessoas deixam de consumir, às vezes não que elas querem. Não, eu vou parar de consumir porque o preço tal. Não, ela não consegue pagar. Então, esse consumo ele cai drasticamente e o preço se reequilibra. A gente está falando de um tipo de mercadoria que, se você comer uma carne brasileira e eu te servir uma carne americana, você não vai saber qual a diferença. Um bife americano, um bife brasileiro. Se eu cortar eles e preparar da mesma maneira, você não vai saber qual boi é de qual lugar. São commodities, nós chamamos. São produtos muito parecidos. Então, se for do Brasil, se for da Índia não. Se for da China, se for de qualquer outro lugar, você não sabe diferenciar. Esses produtos, se for da Índia, você não vai comer. Você não vai comer. Vai preso. Mas esses produtos, eles tendem a ter uma normalização de preços maior. O petróleo deveria ser assim, mas aqui no Brasil a gente tem um mercado restrito, né? O mercado não tem uma livre competição na área de petróleo, então a gente não percebe essa oscilação. A gasolina sobe, mas ela não cai. Até cai, mas não na mesma proporção que sobe, exatamente, né? Porque o mercado ele tem uma regulação muito forte, não é livre para outros competidores. A Petrobras tem a maior participação. Mas os Estados Unidos, a população, ela tem absorvido já. Não há necessidade de mobilização. Se sobe o preço da carne, é impressionante. Começa a comprar frango, peru, carne de porco, e a carne acaba caindo, porque mas é uma questão cultural também, né? O brasileiro consome muita carne bovina e meio que deixa de lado outro tipo de carne. Carne de porco, que na China se consome muito, por exemplo, aqui no Brasil não se consome tanto. Agora que está entrando no mercado. Então tem isso também, né? Tem essas questões culturais. Você sabe que teve um caso muito interessante lá nos Estados Unidos, foi com a Oprah Winfrey, que é aquela apresentadora que tem uma credibilidade muito grande junto à grande população americana. E ela levou um médico, que é aquele médico famoso dela, e um preparador e um nutricionista, e acabaram com o prestígio da carne vermelha. Mas falaram, vários programas, que a carne vermelha fazia mal. Então fizeram uma campanha, né? Ela foi processada em 10 milhões de dólares pela indústria texana de carne. Lembra? E ela ganhou a ação. E isso foi muito comentado nos Estados Unidos, né? E os produtores de carne viraram vilões perante a opinião pública americana. Então, eles são um pouquinho mais. E outro exemplo é na Ação de Graças e no Natal nos Estados Unidos, a produção de peru aumenta violentamente. Então você tem uma oferta muito grande e o preço vai lá embaixo. Porque teve um presidente, que eu não lembro qual foi, que dizia que todo americano tinha o direito de ter um peru assado na sua mesa. Então, aqui no Brasil, o preço sobe, né? E lá baixa, que você compra um peru mais barato que uma dúzia de pão. É impressionante. Assim, novamente, esses mercados de produtos de commodities, eles têm uma facilidade maior de ajustar preço, mas o que o Arnaldo falou é verdade. Dependendo da configuração, às vezes, cultural do país, determinado consumidor está mais propenso a pagar mais caro. Então, se o preço nos Estados Unidos, colocando a base de dólar, $10 o quilo do contrafilé, aquele consumidor, para ele, isso está fora de cogitação. Às vezes, no Brasil, se eu ofertar a $13 o quilo do contrafilé, novamente, preços hipotéticos, pode ser que aqui a gente esteja disposto a pagar por uma questão cultural. E aí, às vezes, isso contribui para esse fenômeno de que, poxa, lá o preço caiu, aqui não caiu.
pode ser, às vezes, uma questão de preferência do consumidor, que aí você tem uma propensão a consumir por um preço mais alto. E aí a gente tem essa disparidade entre nações, determinado preço lá e determinado preço aqui. De maneira geral, isso não costuma ser tão relevante. Então não dá para justificar, não, lá é 30, aqui é 30, lá é 15. Não, isso não justifica. Tem algum problema de disfuncionalidade nesse mercado, tem que ser resolvido. Mas pequenas diferenças podem ser explicadas, às vezes, por essa questão cultural. Mas o Arnaldo tem toda a razão mesmo. O público, ele às vezes faz um sacrifício. Se dobrar o preço da Mega Sena, da aposta, primeiras 2 semanas vai cair um pouquinho, mas daqui a pouco... Deixa acumular. Deixa acumular para ver. É verdade. A esperança de ganhar, né? É verdade. Igor, eu vou voltar à questão do petróleo, porque eu citei a maior queda em um dia desde a Guerra do Golfo. Uma guerra que é uma coisa contínua, desestabiliza o mercado de forma constante. Mas nós estamos vivendo uma guerra, entre aspas, de preços, como você explicou, com a Arábia Saudita fazendo aí essa questão da oferta e demanda, e a produção deles, como você bem colocou, é muito mais barata do que a nossa Poços Profundos, a deles praticamente superficial, né? Então é muito mais barata, eles podem reduzir esse preço. A tendência, nesses casos, no primeiro, de uma guerra como a Guerra do Golfo, é de que a oscilação seja maior, né? De preço seja mantido... Mas, na verdade, quando tem guerra, costuma disparar, que é o contrário, às vezes, né? Costuma subir. Mas a tendência, nesses momentos históricos diferentes, como uma guerra específica, e esse conflito de um valor virtual ou de um valor fictício, é bem diferente, são configurações bem diferentes, são mais fáceis de se resolver em situações como essas do que num período de guerra? Sim, foi o que eu mencionei até no início da intervenção. Hoje a situação eu ainda não configuraria como uma crise, porque você tem, na verdade, um choque dentro de um ambiente que já sofreu outros choques. Então, assim, o coronavírus ele é a causa dessa reunião da OPEP, porque a demanda cai, o preço do petróleo cai. Se não houvesse coronavírus, não haveria reunião da OPEP. Se houvesse reunião da OPEP em qualquer outro momento do ano e isso tivesse acontecido, a gente poderia ter um baque no mercado, mas ele não seria um baque, por exemplo, aqui para a gente da ordem de 12% de queda da Bolsa, 30% quase Petrobras. A questão é que ele vem num momento muito complicado, em que as tensões estão elevadas. Quando a gente traz isso para mercados financeiros, a gente fala que a volatilidade está elevada. Então, qualquer notícia acaba tendo um peso muito maior. Esse exemplo que você deu é perfeito. Quando a gente para pensar uma guerra, ou ainda uma queda nos mercados, como aconteceu a última vez em 2008. Na verdade, no Brasil foi até 98, moratória da Rússia. São eventos que trazem uma concretude, trazem uma realidade muito mais brutal do que uma guerra de preços, a princípio, momentânea. Então, se eu tenho uma guerra, pessoas vão morrer, instalações serão destruídas, eu vou consumir um capital para uma atividade que, de modo geral, não gera ganhos de produtividade no longo prazo, então eu estou queimando riqueza, eu estou destruindo riqueza. Esse é um evento muito mais grave, tá? Quando eu tenho uma quebra do sistema financeiro americano parcialmente em 2008, eu estou destruindo valor, estou destruindo empresas. Nesse momento isso não aconteceu. Então, a gente pensar pela via de um arranjo mais rápido é muito mais fácil do que se a gente tivesse observado uma disparada ou uma queda de preços causada por um conflito real, uma guerra, eventualmente um ataque terrorista, entende? Então, a gente tende a ter um arranjo melhor, até porque essa situação atual acaba sendo um perde-perde-perde, todo mundo perde. E a Rússia, bom, estamos falando de um país que rivalizou com os Estados Unidos durante o século passado, quase o século inteiro, uma grande potência, uma área de inteligência fantástica, de grande tradição. A Rússia ela não entra nessa briga, óbvio que ela antecipou que isso poderia acontecer, mas qual que é o raciocínio da Rússia? A Arábia Saudita, apesar dela ter um custo de produção muito baixo, ela é extremamente dependente da renda do petróleo. Então, quando a gente tem uma queda do preço do petróleo, as rendas geradas para o país Arábia Saudita também se reduzem, e por eles não terem uma matriz de produção nacional diversificada, o país como um todo começa a sofrer. Então, eles não conseguem compensar o que eles, por exemplo, trazem de outros países, o que eles importam. Isso, no longo prazo, gera um sacrifício de reservas financeiras daquele país. Então, da maneira como está hoje, a Rússia, óbvio, perde. Ela tem um custo de produção baixo, mas não tão baixo, mas ela tem bastante estoque para poder queimar. E o sacrifício, nesse momento da Arábia Saudita, para compensar essa queda, é muito alto, porque ela vai ter que começar a queimar reservas para continuar trazendo os produtos que ela consome em território nacional, já que a matriz de produção do país é praticamente só petróleo. Ou seja,
nem para a própria Arábia Saudita interessa que esse seja um conflito de longo prazo, você pensando a princípio. Lógico que pode, certeza, só a morte, pode dar errado e isso se perpetuar? Sim, mas a tendência é que haja um arranjo, haja um acerto, porque o nível mais alto de preço é interessante para todos os participantes, inclusive Estados Unidos, que foi a causa pela qual a Rússia não quis embarcar nessa história. Ela queria, na verdade, punir as empresas americanas que também têm um custo de produção mais elevado. Ok. Agora, você citou a crise de 2008 e quem não se lembra da expressão do ex-presidente Lula, né? A recessão mundial, tudo explodindo e ele falava que aqui ia chegar uma marolinha, né? Que essa crise chegaria aqui devagar, o que não aconteceu, porque pode ter chegado só em 2009, mas chegou aqui também os efeitos dessa crise. Mas naquela época, a economia brasileira era muito diferente de outra, estava num momento de crescimento econômico que a gente não vê há algum tempo, uma crise que a gente vai até falar um pouco dela depois, questão de política, essa recessão que a gente vive desde a eleição de 2014, enfim, vários aspectos que mudaram a economia nacional. Mas naquele momento, para o Lula dizer que ia chegar aqui uma marolinha, ele se baseava, no meu ponto de vista, nesse momento positivo. E hoje nós vivemos um momento negativo. Isso influencia muito mais rápido, né? O impacto num país que não está com uma economia crescente e que tem como uma de suas bases a commodity que está aí no centro de toda essa discussão que está acontecendo, isso impacta muito mais rápido do que foi no caso de 2008, né? 2008 de fato era uma crise brutal, uma crise muito perigosa, porque a gente falava de sistema financeiro. Essa crise ela conseguiu ser contida no primeiro momento, a marolinha na verdade nos atingiu, mas o Brasil de fato ele vinha de um histórico recente, de um crescimento mais pujante, os commodities em alta, era uma outra realidade de fato. Tanto que a gente cai em 2009, recupera e ainda cresce mais em 2010. Quer dizer, a gente devolve o crescimento que não aconteceu em 2009 e em 2010 a gente entrega um crescimento recorde de muitos anos. A gente não crescia naquela magnitude, se eu não me engano, 7,5% de PIB desde a época da ditadura militar. E aí a gente tem, no cenário de hoje, um país que ele retoma o seu crescimento, ele cresce de maneira mais devagar, mas um cenário mais fragilizado, porque a gente... enquanto o mundo todo estava crescendo na década passada, a gente estava aqui no Brasil fazendo um monte de besteira na área econômica que causou a nossa recessão profunda em 2015, 2016. Então a gente perdeu uma janela de oportunidade muito grande, muitos economistas sempre frisaram esse risco, né? Pode ser que quando a gente comece a levantar voo, outros países eles estejam desacelerando, isso vai atrapalhar. E de fato atrapalha, tá? Então quando o mundo ele começa a desacelerar, quando a gente sofre o impacto de demanda no mundo, isso atrapalha bastante a gente. Mas a gente vem de um caminho desde 2017 de uma série de reformas que vão entregar uma possibilidade de crescimento de longo prazo maior, tá? Então assim, eu estou parcialmente otimista quanto ao fato de o choque que vivemos hoje é um choque internacional, mas para a nossa dinâmica hoje dentro do Brasil, a gente depende em grande parte da continuidade das reformas, de modo a destravar a produtividade brasileira que não cresce. Então a gente não consegue ficar mais rico, porque a gente não consegue adicionar mais valor à nossa produção na mesma velocidade que outros países. E a gente também tem um problema ainda preocupante de dívida pública. Tá? Então a gente tem que continuar esse ciclo de reformas. Eu acredito que, ainda que o mundo entre num cenário pessimista, numa recessão, que no meu entender seria uma recessão leve, ainda que num cenário pessimista, não é o meu cenário base, mas ainda que a gente entre numa recessão, hoje a gente fez uma parte do dever de casa. E a gente tem uma sinalização do Congresso de que há uma possibilidade de aprovação de novas reformas, reforma tributária, reforma administrativa. A gente tem algumas PECs propostas no final do ano passado que fazem uma organização do Estado brasileiro, a PEC emergencial, aquele Plano Mais Brasil, né? A PEC dos fundos públicos. Então, são projetos que estão tramitando que, junto da reforma tributária e reforma administrativa, conseguiriam entregar para a gente uma perspectiva de que, ainda que o mundo entre numa recessão, o Brasil pode conseguir escapar ou se prejudicar menos se ele continuar esse ciclo de reformas. Tá? Então, assim, olhando para trás, vamos colocar um termo até americanizado, background de 2008, olhando imediatamente para trás, era melhor, mas olhando para frente não, a gente começou a fazer besteira na área econômica a partir daquele ano de 2008. Justamente, muita gente alega que por conta da crise. E dessa vez, olhando para trás,
o filme tá um pouco feio, mas olhando para frente, a gente fez bastante coisa importante para conseguir sustentar um crescimento maior ao longo do tempo. Eu só mais uma curiosidade com relação a essa questão de crise e os impactos de uma crise norte-americana no mundo inteiro, por exemplo. A gente falou de 2008 aqui agora, que já é um período de globalização, de informação rápida. Aí você tem a grande crise também, que é a crise de 29, quando a comunicação era mais restrita, digamos assim, mas também impactou o mundo inteiro, ainda que em um período mais escalonado. Essa impressão que eu tenho é real, com o mundo globalizado as coisas acontecem muito mais fácil, o que acontece nos Estados Unidos logo repercute na Ásia, na Europa, de uma forma muito mais rápida do que foi em 29? Não, sem dúvida, a crise de 29 foi uma crise muito brutal, muito forte, mas hoje a gente consegue ter a percepção tanto de uma queda quanto de uma alta em segundos, né? Antes de começar, enquanto não começava aqui o programa, eu estava dando uma olhada aqui nas cotações de futuro de commodity, bolsas internacionais, etc. Então a gente tem essa informação hoje em segundos, né? Segundos mesmo, e alguns tipos de operações acontecem em milissegundos. O mercado financeiro tem uma série de robôs hoje capazes de fazer operações, interpretar sinais e fazer operações muito mais rápidas. Isso traz fatores positivos e negativos, né? Então, o fator negativo é que você não tem tempo para digerir as notícias, porque o mercado está online o tempo todo, as bolsas americanas, como eu falei, elas sempre têm câmeras funcionando 24 horas, então a todo momento você está processando informação, mas, por outro lado, você consegue dar respostas mais rápidas a determinados problemas. Então, você consegue processar, você consegue dar retornos mais rápidos a cada sinalização de mercado. Eu, pessoalmente, acredito que isso torna o mercado mais eficiente ao longo do tempo. Uhum. Então, se a gente tivesse uma situação como a crise de 29 hoje, não é nada próximo, tá? Não enxergo nada parecido. Mas, ainda que a gente tivesse uma crise como 29 hoje, provavelmente ela não teria a duração que ela teve, não teria tido um impacto tão profundo quanto ela teve naquele momento, porque nós teríamos uma capacidade de processar respostas mais rapidamente. Talvez um pânico inicial maior, porque você está enxergando na tela aquilo rapidamente, mas isso permite um arranjo, seja um arranjo institucional, pela via de situação fiscal, o governo ativar o gasto, ou o Banco Central intervir, enfim. A gente teria a de conseguir concatenar melhor as soluções, tá? Mas isso é a percepção real. O mercado hoje reage muito rápido, né, a cada sinalização. Marco, vamos para o primeiro intervalo? Vamos ao primeiro intervalo. São 8h02 e já voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do